Convidamos para subir ao palco o Dr. Leandro Ávila Lara, do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, que vai falar sobre a síndrome torácica aguda, diagnóstico e tratamento. Bem-vindo, Leandro. Estou reforçando que a nossa programação é intensa, tempo de apresentação 30 minutos. A palavra é sua. Associado ou não à febre. Ele é desencadeado pela vasoclusão na microvasculatura pulmonar. Como já tivemos aulas aqui anteriores, a fisiopatologia é a mesma, só que vai chegando no final para desencadear na síndrome torácica aguda. Ela pode ocorrer em qualquer fenótipo da doença falciforme, sendo mais prevalente na hemoglobina SS. E uma das causas mais importantes dela é a importância da síndrome torácica aguda, é a principal causa de morte no paciente falciforme. E a segunda causa de internação, perdendo para as crises álgicas. Da etiologia, a gente pode ser causado pela embolia gordurosa, trombose cíclica, infarto do arcabouço ósseo torácico, infecção, que é principalmente na população pediátrica, asma, pode ser levado à hipoxemia, sedação excessiva, às vezes pelo excesso de opioides, e complicações pós-operatórias, devido a uma hiperventilação por causa de dor. A incidência é maior na população pediátrica, sendo que o seu pico é entre 2 e 4 anos. 50% apresentaram mais de um episódio. 78% dos casos em adultos são secundários a episódio de dor vasoclusiva. E 25%, que eu comentei anteriormente, das causas de morte, sendo a principal causa de morte dessa população. Quando o paciente chega, você vai fazendo uma avaliação, a anamnese, ele vai chegar com a queixa de dor torácica, associada a algum sintoma respiratório, tosse, sibilância, estertores, desconforto, dificuldade para respirar, aumento da frequência respiratória. No exame, você vai ver uma hipoxemia, com redução de 2%, pode acontecer a redução de 2% da saturação dele, basal, uma pressão de oxigênio menor que 60 milímetros de mercúrio. E junto com o raio-x, uma presença dessa nova imagem de infiltrado pulmonar. Associado a isso, você vai pedir um hemograma, você vai pedir um reticulócito, você vai pedir um PCR e uma gasometria arterial, justamente para corroborar as informações que você está tendo do paciente. Fator de risco para ele é uma hemoglobina fetal baixa. Isso você não precisa pedir de rotina, mas você vê na hemoglobina, na eletroforese de hemoglobina. Paciente com presença de asma ou doença pulmonar hiperreativa, ele tem 2 a 4 chances maiores de vir a ter síndrome torácica aguda. Tabagismo e trauma ou cirurgia recente. A Roberta já comentou aqui na palestra anterior que o controle da dor é fundamental. E aqui não deixa de ser valorizar a queixa do paciente. Se a gente não controla essa dor, a tendência é só piorar o quadro e levando um desfecho ruim para o paciente. A hidratação também, como já foi falado, a gente tentar fazer a normovolemia. Então o paciente chegou, a gente está hipovolêmico, desidratado, você hidratar ele, não é hiperidratação. E por causa principalmente das complicações cardiopulmonares que o excesso pode levar, ou para o paciente também que tem insuficiência renal. Oxigênio suplementar, pode ser hipoxemia. Junto com a fisioterapia respiratória, uma espirometria de incentivo, justamente para a gente não deixar ele evoluir com a telectasia e piorando o quadro. Broncodilatadores nos casos de asma ou broncoespasmo. Transfusão de concentrado de hemácias fenotipadas. Nesses casos, quando o paciente apresenta uma hemoglobina basal que cai entre 10% a 20%, tratamento que não está sendo adequado, se aumentar a oxigenação dele através da transfusão concentrada de hemácia. Também tem a exsanguínea transfusão,
Nesses casos, são pacientes mais graves, que não estão respondendo a tudo que já foi feito anteriormente. Então, você acaba fazendo essa exsanguínea transfusão. Quando também a hipoxemia, também, que o paciente já chega no pronto atendimento, por volta de 85% de saturação, casos mais graves. E não pode esquecer também que o paciente ele pode ter outros diagnósticos. O paciente falciforme não é um paciente com só se limitar ele a tratamento de dor. Ele pode apresentar, ele acaba podendo apresentar outras doenças na vigência do problema basal dele. Uma síndrome coronariana aguda, que vai causar dor no tórax. Uma embolia pulmonar, que é a mesma coisa, vai causar problema respiratório associado a dores. Pneumotórax, empiema, que vai estar com dificuldade de respiração, às vezes com febre também. Secção aórtica, mesma coisa, dor no tórax associada a desconforto respiratório. E a síndrome do desconforto respiratório agudo. No segmento, a terapia fundamental acaba sendo a hidroxureia. Ela aumenta a concentração de hemoglobina fetal, que acaba diminuindo a recorrência dessa síndrome torácica no paciente, diminuindo o número também de internação. Outra possibilidade, a gente vai usar o transplante de medula óssea, mas nesses casos, quando o paciente tem múltiplos episódios de síndrome torácica aguda. E quando é indicado, você vai ter que buscar um irmão HLA compatível para ele, que é uma situação também mais difícil, mas é a possibilidade que a gente tem. Não tanto disseminado ainda. Finalizando, as duas coisas que eu achei mais importante de tudo é a necessidade de manter a alta suspeita da síndrome torácica aguda durante as crises vasoclusivas. O tratamento precoce dele, você vai modificar o prognóstico dele. O início do tratamento imediato está associado a tanto a baixa de mortalidade, internações mais curtas, uma diminuição do custo de saúde e a redução da probabilidade de recorrência. É isso que eu tinha que falar.